Caiu, presidente. Aleluias. Caiu, irmãos. Mas nós estamos de volta. Glória a Jesus. Bebe uma água enquanto isso. Então, os homens de antigamente, caímos aí, tá? Mas já voltamos. Vai chamando todo mundo aí, queridos. Os homens de antigamente pagavam um preço. E porque eles pagavam um preço, levando as coisas de Deus a sério, as coisas aconteciam. Então, nós precisamos hoje, como cristãos, pagarmos o preço. E levarmos as coisas de Deus a sério. E se nós levarmos as coisas de Deus a sério, não tenha dúvida, as coisas também vão acontecer conosco. Só para vocês terem noção, antes de eu começar essa live, tinha aqui no lado de casa um carro de som muito alto. Muito alto. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso fazer essa live e nós não temos um estúdio aqui. O único lugar que eu tenho aqui é a minha sala, a minha copa, não tem outro lugar para fazer. Não tem escritório, não tem um lugar fechado com ar-condicionado para fazer, não tem. Então eu precisava, Pai, que o Senhor desse um jeito para mim nesse carro. Ele precisa desligar o som. Querido, o carro desligou o som. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós realmente estamos na presença de Deus, levando as coisas de Deus a sério, não há porque Deus não nos ouvir. Deus nos ouve de verdade. Está entendendo? Agora você precisa entender que nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. E a primeira coisa, primeiro tópico aqui, para você levar as coisas de Deus a sério, é algo que nós muitas vezes, nos dias atuais, nós não estamos mais zelando. Nós já não estamos mais trabalhando como devíamos. É a aliança. Quando nós falamos de aliança com Deus, a aliança vai fazer você levar as coisas de Deus a sério. Tem pessoas que não têm aliança com Deus, tem pessoas que não têm aliança com o líder, tem pessoas que não têm aliança com ninguém. São pessoas que simplesmente vivem nessa terra como se elas fossem autônomas, como se elas fossem sozinhas. Eu tive ministrando esse tempo atrás e falei sobre a pessoa que quer viver sozinha. Ela quer viver isolada. A Bíblia diz que pessoas desse tipo são pessoas tolas. Pessoas que vivem sozinhas são tolas. E nós somos chamados para termos uma aliança com Deus. E consequentemente temos uma aliança com os nossos líderes. Nós somos chamados para termos uma cobertura e alguém cuidando de nós. Mas nós muitas vezes, querido, não levamos a sério isso. Porque a gente só faz na aliança aquilo que nos agrada. A gente só faz na aliança aquilo que é favorável. A gente só faz na aliança aquilo que é agradável. Quando na verdade nós deveríamos fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Então nessa noite, como é que você vai se aproximar de Deus? Fazendo aliança com Deus. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e faz promessa. E Abraão então faz uma aliança com Deus. E Abraão foi tudo o que ele foi. Chegou a ser o homem que ele foi, porque ele fez uma aliança com Deus. E ele zelou dessa aliança, ele pagou o preço dessa aliança. E ele tinha aliança com Deus, ele tinha aliança com Melquisedeque, que era rei de Salém, que era homem de Deus, que era profeta, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, se você não tiver aliança com homens de Deus, se você não tiver aliança com Deus, não há como você prosperar, meu querido. Não há como você se aproximar de Deus. Deus fala A, você fala B. Deus fala vai para a direita, você vai para a esquerda. Por quê? Porque você não tem aliança. Então a aliança, é na aliança que você tende a fortalecer. Tá entendendo? Se você entender isso, tá? Você vai ser cada dia mais firme nas coisas de Deus. Você vai levar cada vez mais sério as coisas de Deus, quando você ter a aliança com Deus. E a aliança de Deus com Deus leva você também a obedecer a Deus. Porque quando eu tenho uma aliança e eu entendo que eu preciso obedecer a Deus por meio desta aliança, não importa se aquilo que Deus está pedindo para mim obedecer seja algo agradável. Porque obedecer a coisas agradáveis é simples e fácil. Mas obedecer aquilo que você não quer fazer, aí é desafio de aliança. Só faz aquilo que não quer fazer aquele que tem aliança. Quem não tem aliança, não faz. Então é muito importante você entender que nós precisamos nos aproximar de Deus. E não tem conversa na aproximação. São ações práticas, atitudes cotidianas. Deus te chama para você se fortalecer, para você obedecer, para você se submeter e para você se humilhar. E esse é o caminho que Deus criou para a humanidade se aproximar dele. Ai daqueles que querem chegar diante de Deus arrogante. Ai daqueles que querem chegar diante de Deus prepotente. Ai daqueles que querem chegar diante de Deus dizendo eu sou. Ai daquele. Porque Deus criou um sistema
de aproximação diante dele, que se chama humildade, humilhação. E nós precisamos entender que foi assim. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porém antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz. Amém, Jesus? Então, você quer se aproximar de Deus? Você quer ter mais de Deus? Você quer ser cheio de Deus? Então, você precisa ter uma aliança com Deus. Quando Jesus, no Getsemane, ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele lembra da aliança. E ele diz, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Somente a aliança fará você fazer a vontade de Deus e não a sua. Todos os momentos que nós somos confrontados em fazer a nossa aliança, somente a nossa vontade, somente na aliança nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Se nós não tivermos aliança com Deus, nós vamos fazer a nossa vontade. E quando você faz a tua vontade, automaticamente você não se aproxima de Deus. Você não se preocupa com as coisas de Deus. Você não se enche de Deus. Você não recebe mais de Deus. Então é muito importante nessa noite que você compreenda, querido, que para você se aproximar de Deus, para você chegar mais perto de Deus, para você levar as coisas de Deus a sério, você precisa ter aliança. É como aquele casal que quer ficar amigado, mas não quer se casar. Por que você acha que uma pessoa quer ficar amigada e não quer se casar? Porque não quer ter aliança. Aliança é um embate. Aliança é o momento em que você vai precisar renunciar a muitas coisas, que você vai precisar moldar-se à forma da outra parte da aliança. Então isso vai exigir de você uma mudança de caráter, uma mudança de visão, uma mudança de entendimento. Você vai ser confrontado muitas vezes. Então a aliança, ela é poderosa, porque ela faz você conformar a vontade de Deus. E muitas pessoas não querem isso. E é por isso que não levam as coisas de Deus a sério. Porque querem viver na presença de Deus sem aliança. Olha para o irmão do teu lado e diga assim, irmão, fortaleça a tua aliança com Deus. Porque, querido, só vai para o céu aqueles que têm aliança. Só entrarão na recâmara do noivo aqueles que têm aliança. Deus não vai levar pessoas para o céu descompromissados, não. Deus não vai levar ninguém para o reino dele que não tenha compromisso. Amém, Jesus? Todos vocês que estão aí agora me ouvindo, os que são casados sabem do que eu estou falando. Se o seu marido fazer coisas que ele quer fazer, que é contrário ao legado da aliança do casamento, automaticamente você vai se levantar contra. Todos nós vamos se levantar contra. E por que muitas vezes, na relação com Deus, nós queremos fazer as nossas vontades? Porque nós queremos fazer as nossas próprias rotas, andar nos nossos próprios caminhos, quando na verdade Deus já fez o caminho da aliança para nós andarmos. Então, dentro da aliança, nós vamos nos fortalecer. Dentro da aliança, nós vamos aprender a obedecer. Dentro da aliança, nós vamos aprender a nos submeter. Dentro da aliança, nós vamos aprender a nos humilhar. Sabe por quê, querido? Porque nós não somos, mas Deus simplesmente é. Ele é. Amém, Jesus? Então, se você entende isso, firma-se na aliança com Deus. Olha o que diz o Salmo. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Olha só, os decretos de Deus não são só para os que creem, para os crentes. Os decretos de Deus são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Deus, ele se lembra da sua aliança que fez comigo, que fez contigo, que fez com a igreja, que fez com Cristo. Todas as alianças que Deus fez, ele se lembra da aliança. A Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, e diz assim, todas as vezes que a chuva cair na terra, eu colocarei o meu arco no céu, mostrando que eu estou me lembrando da minha aliança que eu fiz com a humanidade. Amém, Jesus? É por isso que quando chove, aquela bênção, de repente você vê o arco celeste, alguns chamam de arco-íris, mas o nome correto é arco celeste. Sabe o que significa? Deus está dizendo assim, olha, eu estou me lembrando da aliança que eu fiz com a terra. Nunca mais destruirei a terra com água. Amém, Jesus? Então Deus se lembra da aliança. Ele se lembra da aliança que fez contigo. Ele se lembra da aliança que fez comigo, que fez com a nossa igreja, a Cristo Esperança, que fez com as outras igrejas. Deus se lembra de todas as alianças. Então, esse é o texto sagrado para nós nessa noite.
Você quer se aproximar de Deus? Quer levar as coisas de Deus a sério? Não despreze a aliança. Eu tenho uma aliança. Olha aqui, no meu dedo eu tenho uma aliança de casamento. Mas eu tenho uma aliança no meu coração, que é a minha relação com Deus. É por isso, querido, que antes da gente pecar, a gente coloca a aliança, tá? À prova. E é por isso que a gente não peca, por causa da nossa aliança que temos com Deus. Amém, Jesus? Então ponha isso no seu coração nesta noite. Coloca isso, firma isso. E ele continua: por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac. Salmo 105, versículos 7 a 9. Deus fez uma aliança com Abraão, e ele vai se lembrar dessa aliança para sempre, porque ele fez uma aliança. Da mesma maneira como você fez uma aliança com sua esposa, com seu esposo. Todas as vezes que você olha no dedo, você sabe que você tem uma aliança. Tá? Isso aqui é um símbolo da aliança, mas a aliança maior está no coração. Eu sempre falo isso para vocês não perderem o foco. Então, queridos, não tem como levar as coisas de Deus a sério sem aliança. Amém? Não tem como você levar as coisas de Deus a sério sem aliança. Você precisa entender que Deus quer que você tenha aliança com Ele. Amém, Jesus? Êxodo capítulo 19, 5 a 6 diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui foi quando Moisés teve que falar para o povo da aliança que Deus fez com eles. Da mesma maneira, Deus manda dizer para vocês que vocês fizeram uma aliança com Deus. E essa aliança é que vai fazer vocês se aproximar mais de Deus todos os dias da tua vida. Amém, Jesus? Então, não brinque com a sua aliança. Aleluia. Acho que o aparelho que deve estar ali atrás está marcando. Mas vamos ver, acho que vai melhorar agora. Acho que essa capa que estava aqui atrás estava tampando o microfone. Segundo ponto aqui, querido. Para nós servirmos a Deus, para nós nos aproximarmos mais de Deus, ficou melhor aí o som? Dá uma olhada aí, vê se o som melhorou um pouquinho. Eu tive que mexer aqui um pouco no aparelho. Dá uma olhada aí, dá um ok para mim. Então, para você se aproximar mais de Deus, você precisa, além da aliança, você precisa deixar os argumentos. Diga comigo, eu preciso deixar os argumentos. Querido, nós somos muito bons em argumentos. Nós somos muito bons quando nós não queremos fazer algo. Nós sabemos inventar desculpas quando nós não queremos fazer algo. Então nós precisamos entender que para você se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, estar cheio de Deus, você vai ter que deixar os seus argumentos de lado. Amém, Jesus? Então no argumento, nós podemos entender que muitas pessoas colocam barreiras para não se aproximar de Deus. A Bíblia fala que a nação de Israel, Moisés ia encontrar com Deus, e o povo chega para Moisés e diz assim: Moisés, nós também queremos ir lá falar com Deus, da mesma forma que você está indo, nós também queremos ir falar com Deus, afinal, é o nosso Deus, nós também queremos falar com Deus. E a Bíblia diz que eles então, Moisés fala assim: então olha, vou buscar o Senhor, vamos ver o que o Senhor diz sobre isso, e depois nós vamos levar vocês para falar com Deus. E Moisés vai lá e fala com Deus. E Deus diz assim: olha, manda o povo se preparar 3 dias de jejum, de oração, santificação, e ao 3º dia eu vou me apresentar e falar com o povo. E a Bíblia diz que o povo então se prepara naquela expectativa, e diz: agora nós vamos falar com Deus. Não é só Moisés que fala com Deus, nós também vamos falar com Deus. E a Bíblia diz que o povo então começa a caminhar para falar com Deus, se aproximando de Deus, e quando eles vão chegando, eles começam a ver terremoto, eles começam a ver fogo, eles começam a ver nuvens negras, e eles começaram a ficar apavorados, e eles voltaram para trás e disse assim: Moisés, vai lá, fala você com Deus, e não nós, para que nós não morramos. Muitas pessoas colocam barreiras para não falar com Deus. Muitas pessoas colocam dificuldades para não se aproximar de Deus. Está entendendo? Ah, mas é porque eu sou assim. Ah, mas é porque eu sou assado. Ah, mas esse pecado que eu tenho aqui não vai sair. Ah, porque o meu jeito é assim e eu não vou mudar. E não sei. Vai colocando tanta barreira, tanta barreira, tanta barreira. E Deus está dizendo para você: se aproxime de mim. Olha que coisa linda. Deus está dizendo: venha ao meu encontro.
Quando ele vai atrás de Adão, ele diz: Adão, aonde você está? Porque ele queria ter um encontro com Adão. E as barreiras são colocadas. Adão diz: eu estou nu, eu ouvi a tua voz. E Deus diz: mas quem foi que disse que você estava nu? Em outras palavras, se ele estivesse lá na presença de Deus nu, Deus não o receberia? Lógico que receberia, porque Deus já sabia que ele estava nu. Mas muitas vezes nós colocamos barreiras para não nos aproximar diante de Deus. A gente coloca dificuldade, a gente coloca coisas na frente. E Deus está dizendo para mim e para você: se aproxime-se de mim. Se aproxime-se de mim, se achegue a mim. Foi assim que o profeta disse para o profeta Jeremias, ele disse: achegai-vos a Deus, e Ele achegará-vos outro. Então nós colocamos barreiras, mas nessa noite, querido, Deus está mandando te dizer: tire as barreiras, porque Ele quer que você se aproxime dEle. Amém, Jesus? Mas nós também, além das barreiras, nós colocamos desculpas. Desculpa, né? Muitas vezes nós usamos, porque nós fizemos algo que nós não deveríamos ter feito, porque nós colocamos o pecado como entrave. Eu já disse e vou dizer novamente: todo momento, você precisa entender isso. O maior problema do homem não está no pecado, porque o pecado Jesus resolveu. Há uma solução para o pecado, e a solução do pecado se chama sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. O problema não é o pecado. O problema é quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não queremos ser tratados por Deus, quando nós não queremos ser perdoados por Deus, quando nós não queremos ser abençoados por Deus. Aí nós colocamos então desculpa, e nós dizemos assim: mas eu não tenho jeito, porque eu sou assim mesmo, porque eu não vou mudar, eu já fiz de tudo e não consigo mudar, para mim não há jeito. Ou então, muitas vezes nós colocamos a culpa, é o pastor da igreja, coitado do pastor. O pastor está ferrado, porque toda desistência, toda fraqueza, toda falha de alguém, ela vai colocar a culpa no líder, no pastor. No nosso caso, que trabalhamos com liderança de célula, também os líderes de célula. Mas o meu líder de célula não sabe nem falar, mas o meu líder de célula faz isso, mas o meu líder de célula faz aquilo, e nós vamos colocando tantas barreiras, e nós vamos simplesmente nos afastando de Deus, quando na verdade nós deveríamos nos aproximar mais de Deus, e nós deveríamos levar as coisas de Deus mais a sério. Amém? Muitas vezes nós temos a mania de ver os defeitos dos outros. Há muitos cristãos religiosos, e isso ao extremo, que ele consegue ver o defeito. Não estou dizendo que a gente não vai como líder ver o defeito, a gente vai ver o defeito sim, porque Deus nos dá um olhar, e nós na liderança, trabalhando com as pessoas, a gente consegue ver os defeitos de cada um. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando nós vemos o defeito de cada um, aquilo ali não é para denigrir a pessoa, mas é tão somente para lembrar que nós somos humanos, e que como humanos nós vamos falhar em algum momento, em alguma área da nossa vida, mas aquilo ali não é para denigrir ninguém. Tá? Eu não posso de maneira alguma, sabendo das falhas de um e de outro, usar isso para denigrir a imagem dessa pessoa. Se eu fizer, eu vou estar pecando. E se eu pecar, eu vou ter que pedir perdão para essas pessoas, como eu já fiz muitas vezes, quando eu pequei em relação a isso. Então nós não devemos usar a fraqueza, a falha e o pecado de alguém para denigrir a imagem da pessoa, para falar mal da pessoa. Mas tem religiosos que eles se intitulam as pessoas mais perfeitas, e eles olham para os outros e julgam os outros, e eles dizem: eu sou perfeito. Só que essa pessoa, quando ela cai, meu Deus, quando ela comete um erro, só Deus para ter misericórdia, porque ela está num patamar, num nível tão alto, que ela acha que é melhor que os outros, e quando ela cai, ela não se aceita, ela não se perdoa, e muitas vezes ela se desvia e não consegue mais voltar. Então isso nos tira da presença de Deus. Isso muitas vezes faz com que nós saiamos da presença de Deus. E hoje, a nossa palavra que Deus colocou no meu coração é que nós devemos nos aproximar de Deus e levar as coisas de Deus muito a sério. Nós devemos levar as coisas de Deus, e não tem como levar as coisas de Deus a sério sendo religiosos. Vamos ser sinceros.
Porque as coisas que as pessoas condenam, elas mesmas praticam aquilo. Então, querido, melhor de tudo é você assumir o seu papel na sua falha, na sua fraqueza, e pedir perdão e reconhecer que você não é perfeito. Como da mesma forma o outro também não é perfeito. E é por isso que Jesus nos ama, porque ele derramou o sangue dele por nós, sabendo que nós não éramos perfeitos. E aí fica uma coisa interessante: se o próprio Deus nos aceitou como nós somos, por que nós temos dificuldade em aceitar as pessoas como elas são? Então é muito importante nessa noite você entender que isso muitas vezes passa a ser barreira para se aproximar de Deus. Porque as pessoas falam, tem gente que fala assim: poxa, mas Deus não está vendo isso? Mas será que Deus não vai julgar isso? A pessoa quer se colocar no lugar de Deus, para pedir para Deus julgar a pessoa, sendo que ela não tem essa função, esse papel, meu Deus. Ela tem que orar e pedir para Deus: Senhor, tenha misericórdia, cuida daquela vida, Pai, ajuda aquela pessoa. Mas não, ela quer se colocar no lugar de Deus, e ela fica com raiva de Deus, e por isso ela sai fora da presença de Deus, por causa do erro do outro, quando na verdade ela tinha que compreender que aquela pessoa é humana, e como humana, em algum momento ela vai falhar, e ela precisa de ajuda, ela precisa de oração, de intercessão. E o nosso coração, dessa noite, se aproxime-se de Deus, porque quando Deus olhou para mim e para você, e nos viu no mar de pecado, a Bíblia diz que ele deixou a glória dele, e desceu, e veio em busca de cada um de nós. Ele pode ter dito: eu não vou lá, porque são todos pecadores. Eu não vou lá, porque estão todos errados. Mas ele não fez isso. Ele deixou o trono dele e veio ao nosso encontro. E por que nós muitas vezes simplesmente isolamos aquela pessoa por causa de uma falha, por causa de um erro, por causa de uma fraqueza? Que Deus tenha misericórdia, porque nós devemos nos aproximar de Deus. Nós devemos levar as coisas de Deus a sério. Jesus olhou para mim e para você. As pessoas podem não nos levar a sério, mas Jesus nos levou a sério. Ele fez o maior investimento para a tua vida. O maior investimento. Ele pagou o maior preço por mim e por você. Se nós dependêssemos da nossa justiça, nós não seríamos salvos. Mas Jesus pagou o preço. E hoje nós temos a mania de colocar essa barreira e muitas vezes deixar o Senhor por causa do erro de uma pessoa. Mas essa noite, queridos, entenda que Deus está chamando para você se aproximar dele e levar as coisas dele a sério. Quem é você para ficar reprimindo as pessoas e dizendo que você não vai servir a Deus por causa de A e B? Você não pode fazer isso. Você não está autorizado a fazer isso. Nem Deus fez isso. E por que você vai fazer? Nós precisamos nos aproximar de Deus, da mesma forma como Ele se aproximou de mim e de você. Amém, Jesus? Então deixe todos esses argumentos de lado. Deixe todos. Pega e para de ficar olhando para a vida dos outros. Olha para a sua vida. Olha para o teu crescimento. Olha para a tua chamada. Olha para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, que não é coisa pequena, não. Não é coisa pequena, não. Você não tem noção do que Deus vai fazer através da tua vida. Você não tem noção. E muitas vezes Deus não faz, porque você não acredita. E muitos estão morrendo sem Deus fazer aquilo que Deus queria fazer, porque as pessoas não acreditaram. Você quer ir nesse mesmo caminho? Não. Deus vai usar a tua vida. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: Deus vai usar a tua vida. Quando você levar a coisa de Deus a sério. Quando você for firme na vocação, na chamada e na aliança, Deus vai usar poderosamente a tua vida. Amém? Terceiro ponto aqui, querido. E nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Nós devemos avançar nas conquistas. E essas conquistas não é somente humana, não. Tá certo que as conquistas humanas elas serão reflexo. Deus vai te abençoar com uma casa. Deus vai te abençoar com um carro. Deus vai te abençoar com uma empresa. Deus vai te abençoar com um emprego. Sabe por quê? Porque isso é promessa de Deus para os seus. Eu nem vou colocar isso como conquista hoje, tá? Porque a maior conquista é o teu crescimento espiritual. Deus quer olhar para você e dizer: eu posso contar com aquele. Eu posso contar com aquela. Porque, queridos, entenda bem, quanto mais próximo você estiver de Deus, levando as coisas de Deus a sério, mais Deus vai confiar coisas nas tuas mãos. Mais Deus vai entregar autoridade e poder nas tuas mãos. Então você precisa entender
que Deus precisa que você leve as coisas dele a sério, porque é dessa forma que você vai alcançar o crescimento. É dessa forma que Deus vai fazer você deixar de ser menino. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos deixar de ser menino. É o que está escrito em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então seja adulto no entendimento da palavra, mas seja menino na malícia, na maldade. Porque menino é terrível, né? Ele vai lá, quebra a janela do outro lá. E quando todo mundo pergunta para ele quem foi que quebrou, ele aponta o dedo e fala, foi o fulano. Foi ele fala, foi o fulano. Então nós não podemos ser meninos na fé. E para isso, querido, nós precisamos entender que é uma conquista. E Deus quer que você leve as coisas dele a sério para você ampliar no seu crescimento. Deixar de ser menino e ser um homem maduro, ser uma mulher madura na presença do Senhor. Amém? Segundo ponto aqui, querido, precisamos avançar nas conquistas, é que nós precisamos agir, presta bem atenção, no reino de Deus com muita seriedade. Eu digo para você, pode brincar com tudo na terra, mas não brinca com as coisas de Deus. Às vezes nós pensamos assim, fulano de tal, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que não vai dar nada, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Mas às vezes nós pegamos esse mesmo comportamento e aplicamos para o reino de Deus. Eu posso fazer isso, que não vai dar nada. Queridos, Deus é justo juiz, que julga com equidade. As pessoas fazem coisas hoje, elas esquecem, mas amanhã Deus traz o pagamento. Amém, Jesus? Então, precisamos avançar nas conquistas e precisamos agir com seriedade. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15, 16. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, foi eu que te escolhi. Aleluia. Foi eu que te chamei. Então leva as coisas a sério, por quê? Porque você vai ter que frutificar nas minhas mãos. Porque foi eu que te chamei. Então vamos frutificar. Você precisa dar frutos, você precisa crescer, você precisa ampliar, você precisa ser usado por Deus. Você precisa ser uma bênção na mão de Deus. Você não pode aceitar nada diferente disso. Satanás está dizendo agora que você não está indo na igreja, agora você pode fazer. Mentira! Mentira. É agora que você tem que ser mais crente do que você foi. Aleluia, Jesus. Se lá na igreja você estava sendo crente, agora chegou a hora de você ser mais crente ainda. Porque agora é o momento de você mostrar para o inferno, para o diabo, para os demônios, para o mundo, para você e para todos aqueles que te assistem, que você está crescendo na graça, no conhecimento do Filho de Deus. Amém, Jesus? Então, no terceiro ponto aqui, querido, nós estamos aprendendo hoje que devemos tratar as coisas de Deus com muita seriedade. Um outro aspecto aqui é que nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Isso é uma conquista. Eu quero dizer para você, se você pudesse mapear a sua vida hoje e visse dentro da sua vida o que te ofende, o que te atrapalha de se aproximar de Deus, de levar as coisas de Deus a sério, se fizesse uma relação do que te impede, do que atrapalha, e você buscasse uma mudança na maneira de agir, não tenha dúvida, querido, que daqui a algum tempo você teria superado essa fraqueza, essa falha, essa falta. Amém, Jesus? Então nós precisamos mudar a forma de agir. A maneira como você tem agido tem trazido o resultado que você está colhendo hoje. Mas se você mudar a forma de agir, você terá outros resultados. Já dissemos no passado, né? Se você fizer coisas iguais, você terá os seus resultados iguais. Porém, se você fizer algo diferente, você terá um resultado diferente. Então, mude a tua maneira de agir. Será que o teu marido vê que você é crente? Será que a tua esposa vê que você é crente? Será que os teus filhos veem que você é crente? Será que o teu pai vê que você é crente? Talvez o seu comportamento, a sua maneira de agir, está deixando bem claro que você não está levando as coisas de Deus a sério. Que você está levando as coisas de Deus de qualquer jeito.
que você coloca as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º plano. Você não dá prioridade para o reino, você não dá prioridade para as coisas de Deus. A tua forma de agir diz isso. E eu quero adiantar para vocês uma coisa: Deus não ouve passos. Deus não ouve vozes, Deus ouve passos. Se você agir, Deus ouve você. Se você não agir, Deus não te ouve. É isso que significa oração. Oração é ação, é orar e ação. Se você não tiver ação de mudança, as coisas não vão acontecer na sua vida. Amém, Jesus? Então, queridos, levando as coisas de Deus a sério. Quando nós levamos as coisas de Deus a sério, nós vamos colocar, em primeiro lugar, honrar a Deus. Honra a Deus, porque a promessa na honra. Quando você honra a Deus, quando você honra os líderes, quando você honra o pai e mãe, quando você honra as pessoas que estão sobre a sua vida, automaticamente você tem presente. Automaticamente você tem bênção. Automaticamente você tem milagres na sua vida. Automaticamente Deus faz grandes coisas. Então leva as coisas de Deus a sério. Não brinque com isso, tá bom? E quando nós também vamos avançar na conquista de agradar a Deus e de colocar Deus em primeiro lugar, grandes bênçãos acontecerão na tua vida se você aprender a colocar tudo que você for fazer daqui para frente, Deus em primeiro lugar. Antes de você fazer qualquer coisa, Deus em primeiro lugar. Antes de você tomar qualquer decisão, Deus em primeiro lugar. Quando você fizer isso, amado, você vai estar honrando a Deus. E quando você honrar a Deus, você vai automaticamente acrescentar na sua vida, porque Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. O interessante é que quando Melquisedeque vê Abraão vem de uma guerra e ele traz muito despojo dessa guerra. E quando ele encontra com Melquisedeque, ele reconhece na figura de Melquisedeque o homem de Deus, o sumo sacerdote. Ele então se ajoelha diante desse homem, entrega para ele as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que quando ele entrega as bênçãos, reconhecendo aquele homem na vida dele, ele recebe a honra, porque a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa a vida de Abraão. Então, nesta noite, amado, põe no seu coração, você precisa levar as coisas de Deus a sério. Sabe por quê? Porque se você honrar a Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus vai te honrar. A Bíblia diz: aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desonram serão esquecidos, serão colocados à parte. Diga misericórdia. Então, nessa noite, levando as coisas de Deus a sério, fica essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais ainda. Essa mensagem ela vai ficar na internet. Muitas outras pessoas vão ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente no seu coração. Eu queria orar por você. Amém, Jesus? Queria falar com Deus acerca da tua vida, porque Deus quer que você leve as coisas de Deus muito a sério. Muito a sério. Olha para o mundo do teu lado e diga assim: irmão, acabou a brincadeira. A partir de hoje nós vamos levar as coisas de Deus a sério. Feche os teus olhos nesse momento que nós vamos orar. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero declarar a bênção de Deus, porque eu sei que Deus tem algo grande para fazer no seu coração. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Levando as coisas de Deus a sério. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus eu quero te louvar. Quero glorificar o teu nome. Porque essa palavra, meu Pai, é um desafio. Essa palavra é uma chamada. Essa palavra, meu Pai querido, nos coloca diante do Senhor para realmente tomarmos uma postura, para tomarmos uma posição. E os teus filhos que ouviram essa palavra, com certeza, ó Deus amado, entenderam que não há como ser abençoado por Ti se nós não levarmos as Tuas coisas a sério. Nós não estamos na igreja. A igreja está fechada. As pessoas não estão podendo mais se reunir no templo. Mas isso não quer dizer nada, porque a Tua palavra já está dentro de nós. As sementes já foram semeadas no nosso coração. E nós não vamos deixar de fazer nada daquilo que nós fazíamos antes na igreja, porque hoje, meu Pai, nós entendemos que nós não somos dependentes do templo, mas nós somos dependentes do Senhor.
Nós somos dependentes da tua palavra e queremos levar a sério. Eu quero orar neste momento pelo teu filho, tua filha, que de uma certa forma foi confrontado por essa palavra. Quem sabe lá no passado ele levava tanto a sério o Senhor. Quem sabe lá no passado ele orava. Quem sabe lá no passado ele lia a Bíblia. Quem sabe lá no passado ele procurava estar engajado no reino, fazendo aquilo que devia ser feito. Todas as vezes que era colocada uma chamada, ele levantava a mão e dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas hoje, meu Pai, essa pessoa está simplesmente vivendo a vida por viver, sem propósito, não sabe mais o que fazer, não sabe, meu Pai amado, como se comportar no reino, tem tido um comportamento leviano, tem tido um comportamento mesclado, tem tido um comportamento, muitas vezes, meu Pai, envolvido em tantas coisas ruins. Mas nessa noite eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas nessa vida, que o Senhor pode mudar por completo essa vida. E é por isso, meu Pai, que foi dada esta palavra, a palavra de mudança, a palavra de impacto, a palavra de transformação. E eu oro pelos teus filhos agora, e eu quero, meu Pai, nesse momento, ó Deus amado, declarar sobre eles a bênção. E assim como o Senhor purificou os lábios de Isaías, assim como o Senhor procurou Adão e fez vestimenta e fechou, ó Deus amado, a vergonha dele, agora eu peço também por cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor, meu Pai, venha com o sangue do teu filho, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro imaculado, que limpa e purifica e que tira o pecado do mundo. Que o Senhor passe agora e que o Senhor leve os teus filhos, meu Pai, a se aproximar mais do Senhor. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Como o salmista disse, nós dissemos nessa noite, é muito bom estar diante do Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo. Sê conosco e nos abençoa sempre. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, amanhã, nos dias normais, amanhã seria o dia do nosso, é isso mesmo, do culto, né? Do nosso culto dos 12, né? Quando amanhã seria o culto dos 12. Eu estou pensando em fazer amanhã a live participando desse ensinamento, tá? Para a gente não perder mais tempo. Nós não sabemos aí quando a igreja vai ser aberta. Então fica preparado aí amanhã, 9 horas da manhã, acorda cedo, tá? Prepara seu café gostoso aí, que eu vou estar com certeza trazendo uma palavra amanhã, 9 horas, tá? Lembra todo mundo aí, porque nós vamos estar passando esse café dos 12 amanhã. Amém, Jesus? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te honrar e te prosperar mais e mais. Amém, Jesus? Quero ver quantas pessoas estavam. Aqui está a pastora Sandra, quem mais? A Neia, Deus abençoe Neia. Mais uma pessoa, glória a Deus. Vai passando aqui porque eu já vou desligar. Vai passando porque eu quero falar seu nome. Mais alguma pessoa? Vânia Dias. Quem mais? A Meire. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Meire. A Thalita. Deus abençoe tua vida, Thalita. Glória a Jesus. A Grace. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Mais alguém? Deus abençoe tua vida, Kátia. Missionária Kátia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Aleluias. Já vou dar a bênção apostólica, nós estamos encerrando, tá? Miro também. O Efraim mandou um coraçãozinho ali que eu vi. Miro também está aí, né? Deus abençoe, Miro. Deus possa honrar. Thalita também, quem mais? Deus abençoe vocês. Queridos, feche seus olhos agora. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós, desde agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga amém, Jesus. Amém? Diga amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. E nunca se esqueça, tá, querido? Nunca se esqueça. Leve as coisas de Deus muito, 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 muito a sério. Porque a bênção será tua em todas as instâncias. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar só. Deus não vai te deixar de maneira nenhuma passar nenhuma dificuldade daquela que você pode passar. Ele vai estar com você. Então leve as coisas de Deus muito a sério. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Flavinha está aí. Flavinha. Mauri da Janete. Glória a Deus. A Flavinha está aqui embaixo. Mauri, Deus abençoe tua vida, viu? A Janete do Mauri, no caso, né? Tá ali também, já falei.
Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Quem não ouviu essa mensagem desde o começo, ela ficou cortada. Aí vocês viram que caiu a rede aqui e tá um caos esse negócio, porque todo dia está acontecendo isso. No Pastor Amauri parece que caiu 3 vezes. Então tá uma situação meio complicada, não sei o que está acontecendo com a net. A gente compra uma net boa, mas o povo aqui no Brasil é uma benção. Só entrega coisa ruim pra gente. Mas vamos aí lutando e vendo o que Deus faz e pega a palavra, tá bom? Deus abençoe você, fique na paz.